Então, nós falamos logo no começo, na primeira aula, né, sobre a origem da Previdência Social no Brasil. Né? Nós temos como marco importante a Lei Eloy Chaves, que é conhecida como a mãe da Previdência Social no Brasil. Ela surge em 1923, né? Ela tem é o grande divisor de águas da Previdência Social no Brasil, né? Que ela institui a Caixa de Aposentadoria e Pensão. Né? Desde a origem, ela é contributiva, né? Foi quando os ferroviários, né, conquistaram, a partir de toda a mobilização, a criação desse fundo, que foi a Caixa de Aposentadoria e Pensão, que foi, no primeiro momento foi bipartite, depois passou a ser tripartite, com a contribuição dos trabalhadores e dos empregadores, né? Então teve essa referência. Então começa a estudar pela lei da Lei Eloy Chaves. Depois, a unificação, né? Quando passar a unificação da Caixa de Aposentadoria e Pensão, as CAPES, passaram a ser Instituto de Aposentadoria e Pensão, os IAPs, no governo de Getúlio Vargas. Né? Qual foi o contexto dessa mudança? Né? Getúlio Vargas toma o poder, né, em 1930, e ele passou a ter o controle desses institutos de aposentadoria e pensão. Né? Ele passou a ter o interesse porque ele passou a fazer gestão desses institutos. Então, esse momento, né, ele passou a vincular, ele passou a fazer a gestão e ele passou a indicar os presidentes de cada instituto. Então, os institutos passaram a ter um instituto para cada categoria profissional, né, e ele deixou de ser Caixa de Aposentadoria e Pensão e passou a ser Instituto de Aposentadoria e Pensão. Então, esse período foi marcado por uma política favorável à industrialização. Também indico o contexto da implantação, da aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social, que é de 1960, mas ela tramitou no Congresso Nacional por 13 anos, desde 1947. A Lei Orgânica da Previdência Social, ela unificou os institutos de aposentadoria e pensão. Cada instituto de aposentadoria e pensão, cada instituto tinha, cada categoria profissional tinha um instituto de aposentadoria e pensão. A Lei Orgânica da Previdência Social, ela unificou todos os institutos num único instituto, no INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Tá? Também, aí outra indicação, né? Estudar sobre o Sistema Único de Saúde, né? Que foi instituído na 8ª Conferência de Saúde, né? Que aconteceu em Brasília, que foi um grande debate que reuniu trabalhadores, usuários, profissionais, né? Que tem quais são os princípios do Sistema Único de Saúde. Também a Constituição Federal de 1988, que é fruto de uma grande mobilização popular, da redemocratização da sociedade. Mas o que acontece logo depois? Né? Uma ofensiva neoliberal que cobrava a redução do Estado na regulação econômica e social, né? Que é o quê? A implantação do projeto neoliberal. E quais são as grandes consequências para as políticas sociais? Né? Qual que é o impacto da instalação desse projeto, né, para as políticas sociais? Né? Os cortes nas políticas sociais provocam o que nas políticas sociais? E na implantação do projeto neoliberal, 2 projetos são identificados na área da saúde. Né? 2 deles. Um deles chama projeto privatista. O que acontece no projeto privatista? E o outro é o projeto da reforma sanitária. O que é o projeto sanitário? O projeto da reforma sanitária. Esses 2 projetos constam naquele parâmetro da atuação do assistente social na saúde, que nós utilizamos na aula de atividade da semana passada. Né? Nós lemos o material, é um texto pequeno, e fala da importância dele na área da saúde, principalmente para o assistente social. Apesar dele ter sido implantado, né, na década de 90, até hoje nós utilizamos ele ainda. São 2 versões, né? Uma na área privatista e outra ainda dentro da proposta da reforma sanitária, né? Que nós defendemos ele ainda hoje. Né? O projeto da reforma sanitária prevê uma das propostas é a democratização do acesso na saúde. O que consiste o BTC? Nós não falamos hoje aqui na aula da política de assistência. Por quê? Está previsto a gente falar na aula atividade. Então, nós vamos acessar 2 sites. Um é um texto e o outro é o acesso no site do MDS. Né? Nós vamos ver quais são os critérios, o que consiste esse benefício.
ele também é conteúdo de avaliação. Quais são os espaços definidos constitucionalmente de participação, né, que nós conquistamos com a Constituição Federal? Nós conquistamos, né, os direitos sociais, nós conquistamos as políticas sociais, que são formas de operacionalização dos direitos sociais, e, para além disso, nós conquistamos também a participação nos rumos das políticas sociais. Tá? E essa participação são em quais espaços? Né? Então, nós também falamos isso na primeira aula. E o que é a Seguridade Social? Na primeira aula falamos isso. O que é a Seguridade Social? Os direitos da Seguridade Social são garantidos por quais políticas? Né? Falamos tanto sobre isso, né? Assistência, previdência e assistência social. Né? O que muda na Constituição Federal nessas três políticas? Né? Uma permanece quase igual, tivemos poucas mudanças, que é a previdência. Outra, que é a saúde, teve grandes mudanças. Quais são essas mudanças? Outra é a grande novidade, que se tornou política pública com a Constituição, que é a assistência. Né? Então é importante ter bem claro isso, que muda na Previdência com a Constituição. Qual a grande mudança na saúde, né? E a assistência, que é a grande novidade. E acabamos de ver aqui que vocês têm que saber quais são os serviços da política de assistência social, da proteção social básica, né? Vimos aí, né? Serviço da proteção social básica, né? Que é o PAIF, vimos que é o Serviço de Proteção, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, o Serviço de Proteção Social Básica para idoso e para pessoa com deficiência. Vimos o Serviço da Proteção Social de Média Complexidade, que são 5, que é o Serviço de Abordagem Social, o Serviço de Proteção Social ao Adolescente, medida de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, o serviço lá do Serviço Especializado de Atendimento à População de Rua, e tem mais um. Tem o Serviço de Acolhimento Institucional, o Serviço de Família Acolhedora. Então, temos que saber pelo menos um pouco de cada desses serviços. Então, algumas dessas indicações aqui para a aula de hoje. Falei para vocês, nós temos bastante conteúdo, bastante materiais para ser estudado.